Muito bem, irmãos e irmãs. Você que veio essa noite à igreja, você que está em casa, se faz igreja também, e iremos rezar, especialmente pela família sua. Domingo, que é por excelência também um dia familiar, onde a gente tem a oportunidade de estar com os seus entes queridos. Hoje também, né, a nossa celebração do domingo, também é o chamado Domingo da Sagrada Família, que é o domingo entre o Natal, logo primeiro domingo depois do Natal. E aí a gente lembra dessa bonita família de Nazaré, né, Jesus, Maria e José. Colocando dentro do contexto do Natal, que a gente acaba de celebrar. O Natal é uma experiência muito bonita que nós vivenciamos há poucos dias e que ainda estamos sobre o impacto, né, os efeitos, inclusive os textos, lembrando das realidades do Natal. E nesse contexto, né, da experiência do Natal, que é o nascimento do Salvador, que veio a esse mundo, nós buscamos o modelo ou a experiência da Sagrada Família, nesse contexto, para falar também a respeito da colaboração, da participação de cada um deles dentro do projeto de Deus que se realizou na pessoa de seu Filho Jesus. Também, abrindo aqui um parênteses, não poderíamos deixar de valorizar e reconhecer a importância que Deus dá a essa instituição chamada família, que não é uma realidade que Deus deu importância somente quando ele se viu, né, na possibilidade, no desejo de constituir uma família para si, como ele constituiu José, o esposo da Virgem, que recebeu ela como esposa, que acolheu o menino, que, como vimos no Evangelho, apresentou no templo. Não apenas nesse contexto. Se pararmos para pensar bem, desde o início, Deus sempre constituiu o seu povo como uma experiência familiar. E por que Deus sempre teve essa intenção, né, de sempre constituir uma realidade própria do núcleo familiar como uma experiência desejada por Ele? Porque ali é um lugar onde quando há colaboração, ali quando há aceitação, né, do projeto, da vontade de Deus, gera-se vida. Por isso que, especialmente a família, ou núcleo familiar, ele é uma realidade geradora de vida. Assim é o povo de Deus, que ao estreitar os vínculos entre os seus, reconhecendo especialmente Deus como Pai, reconhecendo sobretudo a comunidade como experiência geradora dos filhos de Deus, reconhecendo cada um como filho amado de Deus e digno de respeito, esses vínculos vão gerando vida. E Deus sempre assim o quis, desde quando ele constituiu um povo, passando também pela realidade bem pessoal, da vida pessoal de cada um, onde também se propôs os vínculos familiares, que são sempre lugares onde, quando os vínculos são estreitados, é também lugar e espaço gerador de vida. A vida que brota, né, de forma exuberante, né, sobretudo pela participação, o compromisso do papel que ambos têm, especialmente homem e mulher, mas não apenas essa experiência de vida. Nós temos outros modelos de experiências humanas que são profundamente promissoras de vida, como, por exemplo, comunidades, como, por exemplo, realidades humanas que permitem a vida familiar acontecer. Vou dar um exemplo, a gente tem comunidades que são acolhedoras de crianças em situações de risco, por exemplo, que eles são tirados às vezes dos seus familiares e por questões de segurança, mas ali eles aprendem a conviver entre si e se tornam também uma família, onde alguns inclusive o zelam, cuidam uns dos outros. Então a gente percebe
que a família, ou os núcleos familiares, esse lugar onde Deus deseja que a vida seja exuberante, é o lugar onde os vínculos são estreitados e os papéis são assumidos. E aí a gente tem, talvez, o modelo da Sagrada Família para inspirar-nos nesse sentido, onde José assumiu o seu papel de pai, acolhendo Jesus como filho seu. Maria acolheu a proposta de ser a mãe do Salvador, não apenas simplesmente dar à luz, mas lembrando da promessa que havia, da profecia que Isaías havia dito: uma virgem conceberá, dará à luz, o nome do menino será Emanuel. Jesus, que também assume a dimensão de seu papel, né, especialmente assumindo, como vimos, crescendo, tornando-se forte, cheio de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava com ele. Não é simplesmente um fato do crescimento natural esperado de Jesus, mas ele também crescia na dimensão do chamado de Deus para ele, chamado tão especial como sabemos que é de ser o Salvador do mundo. Que o texto de hoje, São Lucas, talvez nos ajude a perceber. O texto também é uma bela referência à experiência familiar, mas aqui talvez o aceno esteja sobre o papel, a importância de cada um. Do início até o fim do texto, há muitos elementos que falam de responsabilidades. A mãe que foi ao templo, porque era para se purificar. O pai que apresentou o menino, porque ele era todo menino, ou todo primozal de pombinhos, para ser oferecido em resgate do filho, que por excelência, depois que Simeão tomou o menino nos braços, não foi possível fazer o resgate da criança. E aí nós vamos entender a dimensão do chamado de Jesus para ser de fato o salvador do seu povo, uma vez que não oferecendo sacrifício em resgate do menino, significa então que ele continuou consagrado a Deus e não pôde ser resgatado pelos seus pais, para que ele pudesse ser de alguma forma, assumido pela sua família. Não, ele continuou consagrado a Deus, consagrado ao templo, consagrado ao Pai, e cuja missão o próprio Simeão, quando tomou nos braços, disse: este menino que agora eu posso até morrer em paz, porque meus olhos o viram, é o Salvador. É o Salvador. E ali, essa atitude de Simeão também lembra, a importância de se reconhecer e de valorizar o papel que ele especialmente aqui representa. Simeão é um homem velho, e não apenas um homem de idade avançada. Simeão representa o povo fiel, que esperou, que aguardou, que tinha confiança de ver a realização das promessas de Deus, que era ver o Messias. Portanto, ele representa todo o povo de Deus. Não apenas ele, aquela viúva, Ana, que chegou, ela que aos 84 anos, depois de 7 anos de casada, ficara viúva. Viúva representa o povo pobre, simples, sofredor, que mantém a esperança em Deus, e ali quando o menino é apresentado, ela também chega e dá louvores a Deus pelo menino. Veja, todos estão de alguma forma dentro de um papel bem definido aqui. A viúva, povo simples e pobre que mantém esperança. O velho, lembrando o antigo Israel que se manteve fiel a Deus. O pai que apresenta o menino. A mãe que cumpre os preceitos de Deus. O menino que é apresentado conforme sua missão. E isso ajuda-nos talvez a perceber como de fato a proposta de Deus para nós é de que todos nós aprendamos e descobramos qual é o nosso papel nesse mundo, como família de Deus, como pessoa humana, como membros da família. Qual é o chamado de Deus para nós? Aqui, cada um, de alguma forma, se encaixa dentro daquilo que nós poderíamos chamar a proposta de Deus para cada um deles. E talvez lembrar, a partir da leitura desse texto da Sagrada Família, ajude-nos a pensar nas nossas famílias, porque de fato devemos também nos perguntar qual é o papel de cada um de nós dentro desse modelo da família. O papel do papai,
qual é o papel dele? O papel da mamãe, qual é o papel dela? O papel dos esposos, qual é o papel deles? O dos filhos. Se a palavra papel pode parecer difícil de ser entendida, então nós poderíamos trocar, em vez de papel, talvez dizer, qual é a responsabilidade de cada um? Qual é o convite que Deus faz para cada um? E qual é a nossa disposição em fazer aquilo que Deus deseja, espera de nós? Talvez esse seja o aceno para nós. E para que nós possamos saber, entender, né, o que Deus quer de nós, quando nós ouvimos a primeira leitura, que é tirada do texto do Eclesiástico, embora o texto fale lá de honrar pai, honrar mãe, não causar desgosto ao teu pai, quem honra teu pai terá alegria com os seus próprios filhos, quem respeita sua mãe, né? Quem respeita o seu pai terá vida longa, quem obedece ao pai é o consolo de sua mãe. Embora o texto do Eclesiástico fala de realidades próprias da vida da família, é importante nós observarmos algo interessante que o texto também traz para nós. O texto não é só uma referência aos pais, mas é também uma referência aos nossos valores, às nossas origens, à nossa identidade. O texto talvez ajude-nos a perceber que quando a gente se pergunta qual é o meu papel, qual é o meu lugar, em que contexto eu me encaixo dentro desse chamado de Deus, só é possível a gente ter respostas claras se a gente buscar na origem da nossa vida, da nossa história, dos nossos valores, porque lá estão respostas para nós. Buscar as origens é importante porque sinaliza bem para onde a gente vai a partir daqui. Eu costumo sempre dizer, quando eu leio esse texto do Eclesiástico, que ninguém sabe para onde vai se não sabe de onde veio. Ninguém sabe para onde vai se não sabe de onde veio. Ninguém sabe qual é o seu papel se não olha para a sua origem, para a sua tradição, para a sua família, para a sua identidade em busca de respostas. Qual é a minha origem? Qual é a minha identidade? Onde está a raiz da minha existência? E assim, quando nós buscamos a exemplo dos pais, que muito mais do que honrar, a palavra honrar no contexto da Sagrada Escritura, aqui especialmente, também diz valorizai, reconhecei. Portanto, assim como devemos reconhecer e valorizar aqueles que geraram a nossa vida, também é importante nós reconhecermos e valorizarmos a origem de onde a gente veio. Para que uma vez, sabendo a origem nossa identidade, saibamos também para onde ir, ou o que se espera de nós, ou o que se deseja para nós, ou o que é o papel de cada um de nós, na realidade onde nós estamos inseridos, que é a família. A partir daí a gente faz qualquer coisa? A partir daí a gente segue qualquer caminho? Não. A segunda leitura, que é tirada da carta que São Paulo escreveu aos Colossenses, Paulo vai dizer exatamente isso. Vocês, a comunidade de Colossenses, que começava a assumir uma série de ordens, normas, obrigações, preceitos, e Paulo vai dizer, não estão de acordo com a origem da família do povo de Deus. Porque se buscarmos lá no início o que Deus quer de nós, o que Deus quer de nós? Revestido de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. O amor é o vínculo da perfeição. Paulo vai indicar, portanto, o caminho que a comunidade dele, de Colossenses, deve seguir, que serve para nós também de inspiração para nós entendermos o que se espera de nós no contexto da vida e da família no hoje. Nós, se buscarmos no fundo do coração entender qual é o propósito, o projeto de Deus para a nossa vida, saberemos facilmente discernir o que se espera de nós no hoje. Se buscarmos lá no íntimo do coração e buscarmos lá no íntimo da vontade de Deus, certamente haveremos de discernir aquilo que se espera de nós no hoje da nossa vida e no contexto da vida familiar. Que eu até resumiria com uma palavra chamada caridade.
A caridade talvez seja o sentimento que ajuda a permanecer dentro do propósito de Deus. Porque a caridade, ou se preferimos o amor, é o que autoriza a gente a agir. Porque quando a gente age com caridade ou amor, nós estamos agindo conforme o coração de Deus, conforme a vontade de Deus, e assim seremos capazes de desempenhar bem o nosso papel na família, no mundo, na comunidade. Se empenharmos em deixar o amor conduzir a gente. Por isso que quando nós ouvimos ao final do texto Paulo falar, esposas, sede solícitas aos teus maridos, maridos, amai vossas esposas, não sejais grosseiros com elas, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pais, não intimideis os vossos filhos. Realidades como essas são perfeitamente possíveis de ser assumidas quando nós buscamos no íntimo do coração conhecer, reconhecer qual é a vontade de Deus, qual é a origem da vontade de Deus para nós, e ao assumi-las, certamente estaremos autorizados a agir, porque agiremos bem, conforme fez a Sagrada Família de Nazaré. E buscando compreender qual era a vontade de Deus para cada um deles, agiu com caridade. José, caridoso, quando não abandonou a esposa, sobretudo quando o anjo lhe falou a respeito do nascimento do menino. Maria, que gerou e deu à luz ao menino, permitindo sobretudo que o Salvador nascesse, não apenas como uma mãe simples e pura, mas sobretudo reconhecendo aquilo que o profeta Isaías havia dito como promessa, que a Virgem conceberia e daria à luz a um menino. Jesus, que não negou-se a si mesmo, a exemplo dele na manjedoura, quando ali ele é colocado, exposto ao mundo, como o Salvador do mundo, e também se colocando inteiramente a serviço daqueles aos quais ele dará a sua vida como pastor e guia do seu povo. Que assim o exemplo deles, Jesus, Maria e José, que aceitando a vontade de Deus e agindo com caridade com os membros de sua casa, ajude-nos a encontrar respostas para a nossa experiência de família também e fazermos a vontade de Deus conforme Ele pede de nós.